convidar aqui os irmãos para nós meditarmos em um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, João capítulo de número 2. Tudo bem? Olha só, João capítulo de número 2. Nós vamos meditar neste texto da palavra do Senhor. E eu acredito que Deus ele tem uma mensagem ainda mais para falar ao seu coração. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo de número 2. Versículo de número 11. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2, verso de número 11. Os irmãos encontraram? Passamos a ler a palavra do Senhor. Deus é bom. Estou sentindo a presença de Deus. E eu quero dizer que a pessoa que saiu de casa não é a mesma que vai voltar para casa. Você vai voltar para casa diferente hoje. Porque Deus ele tem algo especial para tratar com você, com o seu coração hoje. Os irmãos encontraram, passamos a ler a palavra do Senhor que diz assim: glória a Jesus. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Poder sentar. E passamos a meditar nas Escrituras Sagradas, entendendo a palavra, entendendo o que Deus ele quer realizar e fazer através da sua igreja. Irmãos, muito bom estar aqui em um aniversário de 6 anos, como bem falou o pastor desta igreja, do qual queremos agradecer, agradecendo a Deus, ao pastor dessa igreja, a direção desta igreja também, os dirigentes dessa igreja sempre são muito bondosos em nos ceder a oportunidade. Glória a Deus, tanto o Adriano como o Tiago, esse ministério aqui abençoado, a pastor França sempre nos dá essa oportunidade. Em João, capítulo 2, nós vamos ver aqui uma passagem bíblica bastante conhecida nesta igreja, onde vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus. E onde foi que este primeiro milagre ele aconteceu? Em uma festa, em um casamento. Nós estamos em festa hoje, 6 anos. Temos muitos mais outros anos, mais contabilizados, 6 anos. Então Deus ele gosta de, em momentos de celebração, em momentos de festa, Jesus ele gosta também de fazer milagres. Eu acredito no milagre de Jesus. E o que acontece é que quando nós lemos a palavra do Senhor, capítulo 2, do verso 1 em diante, diz que no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. E alguns personagens foram convidados para estar naquela festa, semelhante ao que estamos fazendo aqui. Nós fomos convidados de forma antecipada, alguns meses atrás, para estar aqui. Houve um convite para estarmos aqui. E o que acontece é que diante desse convite, nós estamos de prontidão. Nós estamos de prontidão. Glória a Deus, muito obrigado. Irmãos, o que acontece é que Jesus também recebeu um convite. Olha só quem foi que recebeu o convite. A Bíblia vai dizer assim, ó: a mãe de Jesus recebeu um convite e estava ali. Versículo 1. Versículo 2. Jesus estava ali e seus discípulos, seus 12 discípulos também receberam um convite. Vai participar da festa, vai participar do casamento. Eles foram participar do casamento. Muito importante nós entendermos sobre esta celebração, sobre este aniversário. Entendemos que hoje é noite de gratidão, mas também é noite de reflexão. Foi convidado para estar
aqui, mas eu quero já chamar esta igreja para engrandecer e louvar ao Senhor. Quem mais foi convidado? Maria foi convidado, José foi convidado, Pedro foi convidado, França foi convidado, Tiago foi convidado. Quem mais? Mas eu quero dizer a você que tem um convidado especial nessa festa. Jesus! E este convidado especial, ele é o único que pode fazer a diferença nessa festa. Glória a Deus. Os casamentos em Cana da Galileia, os casamentos dos judeus, eles eram um casamento interessante. Ele não era um casamento como a gente que passa 5 anos organizando o casamento. Tem gente que é assim, né? Tem que ir em algum mês já casa e já dá tudo certo. Mas tem gente que vai organizando a festa para num dia, numa noite, num momento, irmãos, aquela festa, aquela celebração, aquele rito, né? Mas o casamento dos judeus, muitas vezes eles passavam, irmãos, mais de 15 dias, 10 dias, semanas. Quando era convidado alguém para participar de uma festividade como essa, eles iam já sabendo o seguinte: ei, você foi convidado para o casamento? Foi. Então tá preparado, vai ter coisa boa lá. É 10 dias, meu filho. Nós tudo comendo, bebendo, vinho, e nós vamos tudo estar na festa. A festa dos judeus e um casamento era estendido por dias. Então, se era estendido por dias, quem administrava o casamento, o casal, né, os noivos, eles administravam para fazer os convites para as pessoas e para dar de comer para aquelas pessoas durante aqueles dias. Havia uma administração humana. Mas o que acontece é que estavam todos os convidados e de repente, quando eles chegam lá e eles estão lá naquele momento, acontece o improvável. Sabe o que foi que aconteceu? Quando eles saíam de casa, eles saíam com uma motivação. O que é que a gente vai fazer naquela festa? Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu vou para uma festa, eu já fico pensando nas coisas. Vocês são assim também? Eu já fico pensando, já fico pensando nas coisas. Quando eu vou para uma festa, já fico pensando nas coisas. E o que acontece é que quando o povo saía de casa, assim, rapaz, vamos para a festa. É uma semana de vinho, é uma semana de bebida, é uma semana de confraternização, é uma semana que nós vamos comer, nós vamos celebrar. É uma semana pensando, irmãos. Só que quando aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles convidados chegaram naquela festa, aconteceu uma coisa. Eles foram, irmãos, surpreendidos. Quem foi surpreendido? Os noivos foram surpreendidos, porque eles observaram que acabou o vinho. Acabou o vinho. E Deus vai me dando mensagem agora enquanto eu prego. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz no verso de número 3 que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vinho, símbolo de alegria e de confraternização. Acabou a alegria, acabou a confraternização, acabou a motivação dessa festa. E alguém observou o problema naquela festa e chegou e disse para Jesus: acabou o vinho. Acabou a alegria. Acabou a motivação do povo. Interessante, irmãos, que enquanto eu prego para vocês, Deus vai ministrando aqui a minha mente. Interessante é que esta mulher, essa personagem da Bíblia, Maria, quando ela chegou e reportou o problema para Jesus, que existem algumas traduções, algumas teologias que falam sobre a intercessão, mas aqui não tem intercessão. Na verdade, aqui tem uma observação de um problema. Irmãos, nós estamos em comunidade, nós estamos em uma festividade, e aqui e acolá, querendo ou não, alguém observa alguma coisa, sim ou não? Alguém observa? Quem está vivo, diga glória. Aqui e acolá, mesmo que a gente não queira, a gente observa que falta alguma coisa. A gente começa a observar que está faltando alguma coisa. Eu não sei se está faltando vinho, eu não sei se está faltando paz, eu não sei se está faltando fé, eu não sei se está faltando amor, eu não sei se está faltando graça, eu não sei se está faltando força, mas tem alguém no meio da comunidade, tem alguém na festa, tem alguém no culto que observa que está faltando, irmão. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E aí o que acontece é que esta mulher observou que estava faltando. Mas interessante, irmãos, que enquanto eu ministro para os irmãos, eu ministro ao meu coração, que às vezes nós temos a percepção da falta, nós temos a percepção do problema, mas nós não temos uma solução para o problema.
Nós não temos, nós até observamos, já prestou atenção, quando acaba, e vamos comentar alguma coisa? Eu vou falar para você aqui sobre um problema que está acontecendo, meu irmão, eu não queria falar não, mas vou comentar. Aí você começa a me dizer o problema, eu começo a conversar com você sobre o problema, sabe o que acontece? Eu e você, nós não resolvemos o problema, nós aumentamos o problema. E aí o que acontece, irmãos, que por mais que a gente tenha a observação do problema, só tem um que pode resolver o problema. E aí vocês sabem quem é. Ele está nessa festa? Ele está ou não está? Ele está ou não está? E aí eu vou estimular vocês, eu vou incentivar vocês. Pegue esse problema que você já identificou, pegue essa situação, essa falta que você já identificou e leve para Jesus. Não leve para outra pessoa não, que outra pessoa também não tem força, não tem poder. Essa outra pessoa não sabe resolver, nem sabedoria essa pessoa tem para dar uma palavra. Mas aí eu quero dizer para você, se Jesus estiver fazendo parte dessa festa, Ele tem solução. Ela levou para a pessoa certa, levou ou não levou? Levou para a pessoa certa, irmãos. Que às vezes a gente identifica um problema. E quem não tiver problema, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pode atirar, vai, cadê o primeiro, cadê o segundo? Quem não tiver pecado, foi o que Jesus disse, que atire a primeira pedra. Irmãos, ninguém é ousado o suficiente para dizer que não erra. A gente erra. A gente só tem uns que erram menos, tem uns que tentam andar mais direitinho, mas errar a gente erra. A gente tem que pedir misericórdia a Deus todo dia. Sim ou não? E aí, Jesus, ele podia muito bem dizer assim, rapaz, é o seguinte, o problema de faltar o vinho não tem nada a ver comigo não. Isso é um problema administrativo do noivo. Isso é um problema desse casal. Olha, um casamento que já começa com problemas, irmãos, administrativos. Uma família que já começa com um problema administrativo. Por quê? Eu vou fazer uma festa, irmãos, sem fazer, irmãos, uma contabilidade simples. Será que dá, irmão? Quantos quilos de arroz é que dá, irmão, para dar de comer para esse povo? E quantos galões de vinho eu tenho que dar, irmão, para passar uma semana? Irmãos, tem gente que está colocando no saldo do inimigo um problema que é ele que está criando. Está compreendendo o que eu estou falando? Nem tudo é o inimigo não, irmãos. Conta-se uma história, um irmãozinho me falava muito na escola bíblica, que ele dizia assim, que uma vez tinha um camarada que estava chorando no meio fio, e aí chegaram para ele assim e disseram assim, por que você está chorando? Aí ele começou a chorar assim e disse assim, era o inimigo, irmão, estava chorando no meio fio. Ele disse, pai, tudo que acontece, esses crentes dizem que sou eu. Tudo que acontece, eles estão dizendo que sou eu. Levou uma topada, o inimigo que me dá uma topada. Irmãos, tem coisas que é espiritual, mas tem coisas que não é espiritual não. É eu mesmo, sou eu mesmo com a minha imprudência que provoco aquela prova, aquela luta. Falta sabedoria na gente. Quando é para espiritualizar, a gente espiritualiza. Mas quando não é para espiritualizar, irmãos, nem sempre eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não consigo conviver, eu não consigo, irmãos, compreender o outro, eu não consigo, irmãos, me colocar no lugar do outro. Aí eu sempre estou na razão. Aí o que acontece? É quando chega alguém para tentar interagir comigo no trabalho, em casa, como eu estou sempre na razão, aí eu nunca cedo, porque eu estou cheio de razão. Eu não tenho, irmãos, eu prego humildade, eu canto humildade, mas quando é para viver humildade, irmãos, a gente é colocado à prova. Aí sabe o que acontece? O que acontece é que quando vem a luta, a gente diz, não foi eu não que provoquei isso aqui não, quem provocou foi o inimigo. Tem uma atenção na sua casa que você tem que dar à sua esposa, que você tem que dar ao seu marido, que você tem que dar ao seu filho, que aí não é problema do mundo espiritual não, é um problema humano. Compreende, irmãos? Aquele problema que aconteceu naquele casamento era um problema humano. Faltou vinho. E faltou por quê? Por que foi que faltou vinho? Faltou vinho porque alguém não fez as contas direito. Ou porque convidou mais do que era para convidar. Alguma coisa aconteceu, mas faltou. O problema era humano. Chegar na minha vida agora, o problema, ele é humano, mas se você chegar para o Deus divino, ele traz graça e solução para você. O que acontece é que a Maria observou que o vinho estava faltando. E
E se o vinho estava faltando, o problema também estava vindo. Uma outra mensagem que eu recebi aqui agora, mas enquanto prego para vocês, é que o exemplo que a gente tem que seguir aqui é de não espalhar o caos. Porque um exemplo, ela quando recebeu informação do casal, ela recebeu informação, olha só, acabou o vinho. Eita mulher, acabou o vinho, o que é que eu faço agora? Ela pegou e chegou assim, Maria foi uma das convidadas, Jesus e os discípulos. Então, ela chegou assim, tem intimidade, disse assim, Maria, não sei o que é que eu faço agora. Acabou o vinho. E agora, mulher? Aí Maria não podia fazer como muitas pessoas fazem, irmãos. Eu sei que aqui não tem não, mas lá na rua tem, na rua. Tem gente, irmão, que quando fica sabendo da informação, sabe o que ela faz? Espalha. Tá tendo um problema ali. Tá tendo um problema ali. Tá tendo um problema. Aqui pra nós, eu procuro só os fofoqueiros, pra dizer aqui pra nós. Só os fofoqueiros. Eu não procuro quem tem sabedoria, não. Quem vive em oração, não. Eu procuro só fofoqueiro. Tá tendo um problema. Você tá sabendo do problema? Tá sabendo, tá? Tá sabendo do problema? Imagine, irmão, se ela chegasse pra todo mundo. Cadê o fofoqueiro da festa? Maria chegasse pro fofoqueiro da festa e dissesse assim, tá tendo um problema. Não diga pra ninguém, não. Daqui a pouco tava a festa todinha, irmão, atribulada. Tava ou não tava? Existem algumas igrejas atribuladas, irmão, porque o inimigo, agora eu vou colocar espiritual no meio. Ele sabe quem é o povo que espalha os fake news e que quer prejudicar a obra. Levante a sua mão assim, levante a sua mão. Essa pessoa não veio hoje não, mas se ela vier, ela vai receber a mensagem. E se ela não veio, você depois vai dizer para ela, quando chegar alguém para você dizendo assim, eu quero lhe falar um problema, você escute o problema. Quando chegar assim, diz assim, eu quero falar um problema, eu estou vendo uma falta de vinho. Quando alguém chegar para você dizendo isso, aí você escuta, agora vai amolando a faca, eu já estou ensinando, você vai amolando a faca, quando ela terminar, você diz assim, pronto mulher, pronto meu amigo, você me disse o problema, agora me diga uma solução. Me diga uma solução. Irmão, você acaba com essa pessoa. Ela fica envergonhada. Chega uma pessoa para mim e diz assim, eu quero lhe falar um problema. Eu digo, muito bem, pode dizer. Muito bem, terminei. Agora eu faço o seguinte, uma semana de jejum e oração. Não. Agora você me chamou para um propósito agora. Porque é o seguinte, não tem como a gente resolver esse problema, porque isso aí é problema para Deus. Irmãos, tem problema que não é pra gente, é problema pra Deus. A Bíblia diz que enquanto os homens dormiam, quando os homens dormiam, veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. O que acontece? Sabe quando foi que o inimigo plantou o joio no meio do trigo? Não foi quando os homens estavam acordados, não foi quando os homens estavam vigiando, não foi quando os homens estavam orando, não foi quando os homens estavam espertos, não é quando os homens estavam com os olhos abertos, foi quando os homens fecharam os olhos. O inimigo colocou o joio lá. Aí, só que dentro da parábola, Jesus vai perguntando e assim, pronto, então só eu ir lá e arrancar. Eu sei onde é que estão. Irmão, eu sei onde é que está, irmãos. E aí, é só ir lá e arrancar. Mas aí Jesus disse, não. Quem vai fazer isso aí não é você. Quem vai fazer isso é os anjos. E no último dia, tem coisa que não é para você fazer, não. É para você orar. Está compreendendo? Tem problema que você já identificou, tem falta de vinho, tem coisas para prejudicar a obra de Deus que você já identificou. Mas não é para você resolver, não. É para você apresentar Jesus. Chega para Jesus e diga, Jesus, tem um problema na festa, tem um problema no culto, tem um problema na minha casa. Qual é? Está faltando isso. Glória a Deus. O que acontece, irmãos, é que quando chegou essa situação, a Jesus já disse logo assim, o que é que você tem comigo, mulher? Você sabe que ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegada a minha hora, não. Jesus tem um tempo para tudo, irmão. A gente que é apressado, mas Jesus tem um tempo de manifestar a glória, Jesus tem um tempo de manifestar a misericórdia, Jesus tem um tempo para tudo. Agora, o fato da gente apresentar a Ele acelera as coisas, sabia? Vou apresentar a Deus uma coisa. Não é o tempo ainda não. Mas eu vou apresentar a Deus. E quando você apresenta a Deus, Ele acelera as coisas. Não era para Ele fazer milagre naquele dia. Não era não. Para Ele fazer milagre não. Mas o fato das pessoas apresentarem a Deus, Ele fez milagre.
Você sabia que você pode sair daqui curada dessa enfermidade? Você sabia que hoje você pode sair hoje com um decreto de Deus aqui? Não, mas hoje não. Eu queria que fosse num grande congresso, com um grande profeta. Não tire isso da sua cabeça. Você só tem que entender uma coisa: o personagem principal é Jesus, o convidado principal é Jesus. Naquele dia, não era dia de fazer milagre, mas apareceu um problema. Se apareceu um problema, só tem um que soluciona problema: Jesus. Eu acredito assim, em lugares simples, que Jesus está naquele lugar simples. Jesus está em lugar simples. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Jesus está em lugar simples. Ele, quando foi entrar lá na entrada triunfal, ele pegou um jumentinho emprestado em lugares simples. Jesus está em lugares simples. Quando foi para ele discursar os maiores sermões da sua vida, ele não pegou, irmão, não foi para um iate, ele não foi para um grande navio, ele foi um barquinho emprestado de um pescador mais simples que tinha ali. Jesus gosta de lugares simples. Jesus gosta de pessoas simples. Jesus gosta de palavras simples. Jesus gosta de usar, irmãos, pessoas simples. Casamento com problema, família com problema, igreja com problema, festa com problema. Pois eu quero dizer para você, solução chegou hoje: Jesus. Irmãos, nós entendemos que o Senhor, irmãos, Ele fala conosco. Nós precisamos entender, irmãos, as suas percepções. Olha só, uma coisa aqui que eu quero adiantar dentro das minhas palavras é que a mulher observou, porque trouxeram para ela uma observação que estava faltando vinho. Sim ou não? Sim? Tudo bem. Mas aí o que acontece? Jesus, ele tem uma percepção maior. Porque o problema que a gente vê é de acordo com o nosso olhar. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, tudo em você será bom. Se os seus olhos forem maus, tudo em você será mau. Pode observar que eu acredito que vocês, quando eram do mundo, ou você conhece pessoas que eram do mundo, e como eles falavam com uma fala de malícia, com um olhar de malícia, sempre tinha maldade em alguma coisa, sempre tinha um trocadilho em alguma coisa. Era assim ou não era? A gente sempre tinha um negocinho, era assim ou não era? Um trocadilho, uma malícia, um mal estava implantado ali. Mas o que acontece é que quando você se converteu ao Evangelho, isso foi sendo modificado, isso foi sendo mudado. Você começou a entender que aquelas palavras não faziam mais parte do seu repertório, do seu vocabulário. Aquele tipo de comportamento, já que você vive uma vida santa, não fazia mais parte da sua vida. Você começou a compreender que teria que ter uma mudança e uma transformação na sua vida. Você começou a entender essas coisas, e isso é importante para quem vive o Evangelho de verdade. O que acontece, irmãos, é que Jesus, quando ele estava lá na festa, que alguém chegou para ele e disse assim: eu percebo um problema. Jesus disse: muito bem, diga qual é o problema. Está faltando vinho. Jesus disse: não está faltando vinho não, está faltando água. O problema que nós apresentamos talvez não seja o problema que Jesus está vendo. O problema que nós vemos em uma comunidade, em uma igreja, em um casamento, o problema que nós observamos e achamos que é aquele problema, talvez não seja aquele problema, porque Jesus, ele mostra que tem mais problema. Porque ele sonda os corações. Não é forte isso, irmãos? Alguém chegou para Jesus e disse: está faltando vinho. Jesus disse: está faltando vinho, não está faltando água. Sabe por que está faltando água? Versículo de número 6 diz assim, ó: estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. O que é que significa isso? Irmãos, era assim, ó. Como eles eram andarilhos e eles andavam em comunidades a pé, de cavalo, de jumento e camelo, eles andavam muito. Então, quando eles chegavam, haviam tradições. Quais eram as tradições dos judeus? Eles chegavam, para comer eles tinham que lavar as mãos, e para entrar numa casa ele tinha que lavar os pés. Então havia em cada casa, em cada cômodo de uma casa de um judeu, uma bacia de pedra. Era como se fosse um tambor, um pote. Era como se fosse um pote. Cria aí a imagem de um pote grande. E todo
judeu que ia passando, um exemplo, eles iam passando e eles iam ter que fazer segundo as suas tradições. Qual era a tradição? Eles chegavam, aí diziam assim, pronto, estamos indo na casa agora de José. Na casa de José. Casa de José, quando chega lá, qual é a tradição? Lave as mãos, lave os pés. Então eles lavavam os pés. Então é o seguinte, na festa, como a festa era de grande porte, aí os noivos colocaram 6 talhas de pedra. E cada judeu que ia entrando, eles iam entrando. Muito bem, quem foi convidado para ir para a festa? Quem foi convidado para ir para a festa? Só os pecadores. Aí vamos lá, eu vou convidar agora uma personagem para... Eu vou lá, e ela chega, aí ela chega lá, e Maria começa a lavar, ela começa a lavar as mãos, Pedro lava os pés, lava as mãos, Tiago lava os pés, lava as mãos, João lava os pés, lava as mãos, Tomé lava os pés, lava as mãos, Judas lava os pés, lava as mãos, Alfeu lava os pés, lava as mãos, irmãos. Todos vão passando sucessivamente e lavando os pés, lavando as mãos. Só que Jesus observou que a água acabou. Então, se a água acabou dentro daquela festa, acabou também a tradição e acabou também a espiritualidade daquele povo. Porque a espiritualidade daquele povo era baseada em ritos. A espiritualidade daquele povo era baseada em cultos. A espiritualidade daquele povo era baseada em tradições. Qual era a tradição? Chegar numa casa e se purificar. Se eles chegavam numa casa e não se purificavam, eles estavam impuros. E se estavam impuros, a consciência deles também estava mais focada na alegria do vinho de que na purificação segundo a sua fé. E o que acontece é que Jesus, quando chegou, ele disse assim, tem um problema aqui. Sabe qual é o problema? Não é a falta de vinho, é a falta de fé, é a falta de espiritualidade, é a falta que vocês têm na fé que vocês usam. O que está faltando aqui dentro é vocês exercerem aquilo que vocês pregam. Mas em outras palavras, quando ele chegou e disse assim, traga essas 6 talhas. Cada talha, irmãos, ela tinha equivalente de 80, ela cabia de 80 a 120 litros de água. Então 120 litros de água, multiplicado por 6, eu fiz uma conta enquanto estava conversando aqui com os irmãos, dá 720, irmãos. Glória a Deus, 720 litros de água estava faltando ali naquela festa. 720 litros de água estava faltando naquela festa. 720 litros de água para purificar a mente daquelas pessoas estava faltando naquela festa. Irmãos, estava faltando vinho, estava faltando água, estava faltando fé, estava faltando graça, estava faltando milagre, estava faltando tudo, até que Jesus libera uma palavra. 720 litros de água não era suficiente para purificar aquele povo, não era. Mas uma palavra de Jesus é. Se eu e você, irmãos, com os pecados da vida, a gente pode tomar banho, pode pular dentro de um açude, irmãos, então purifica os pecados. Agora, se Jesus liberar uma palavra, ele transforma a água em vinho. E ele transforma, irmãos. Aí tem uma outra mensagem aqui, uma outra mensagem interessante que eu quero dizer para os irmãos. Jesus sabe o que está faltando dentro de uma festa. Jesus sabe o que está faltando dentro de uma casa. Jesus sabe o que está faltando em um casamento. Jesus sabe o que está faltando em uma igreja. E Jesus sabe quem são os vasos vazios. Está faltando vinho? Não, está faltando água. E está faltando o que mais? Vasos cheios. Os vasos dentro da casa, pastor França, estavam vazios. E aí, para Jesus operar um milagre e fazer milagre e transformar as coisas, irmãos, ele faz quando a gente preenche o que está vazio dentro da casa. E aí nós temos que fazer uma observação dentro das áreas da nossa vida. Espiritualmente está legal. Como está a sua vida com Deus? Bacana! Beleza! Show! Né? Como o pessoal diz. Muito bom. Agora, eu quero perguntar, como é que está você e sua família? Como é que está você e seu trabalho? Como é que está você na sociedade? Como é que está você aqui nessa cidade? Lá na sua comunidade, lá no seu bairro? Quem é você
de verdade. Porque um culto como esse, ele tem que ser um culto de provocação, onde a gente sai daqui dizendo: eu quero ser mais crente. Eu não quero ser um vaso vazio dentro de uma festa. Um vaso sem água, um vaso sem vinho, um vaso sem óleo, um vaso sem Deus. Os vasos dentro daquela casa eram usados para purificar os outros. Vocês são usados também por Deus. Vocês são usados. Quem entra, usa o vaso. Quem entra, usa o vaso. Só que é o seguinte: como é que eu vou me utilizar do vaso se o vaso não tem uma gota d'água? Jesus está perguntando: como é que eu vou usar o vaso se o vaso não tem uma gota d'água? Eles estavam tradicionalmente dentro da festividade. Eles estavam nos lugares certos dos cômodos da casa. Mas eles estavam inutilizados. Só que tudo vai mudar. E quando é que tudo muda? Depois da observação de Jesus, depois da palavra de Jesus e depois da obediência dos homens. Você veio para cá e aí a palavra que Jesus liberou foi: chegou para os homens e disse assim: ó, tem um problema aqui que está acontecendo. A mulher já compartilhou com os serviçais. Nem toda a igreja tem maturidade para ouvir seu problema. Dá para compreender? Nem todo mundo tem maturidade para compreender a visão dos vasos vazios dentro de uma casa. Nem todo mundo tem compreensão para compreender que está faltando alguma coisa. Ou é vinho, ou é óleo, ou é unção, ou é espírito, ou é verdade, ou é adoração. Nem todo mundo tem maturidade. Mas você tem que chamar alguém que tenha intimidade com você, para você compartilhar e dizer assim: ó, Jesus vai liberar uma palavra. E aqui, irmãos, Deus tem se utilizado de ministérios. Deus tem se utilizado de conjuntos. Deus tem se utilizado da sua vida. Você pode nem compreender isso aqui, mas é vocês que Deus tem usado para encher os vasos. Jesus chegou para os homens, a mulher que chegou para Jesus, a mãe de Jesus chegou para ele e disse assim: eu não tenho condição de resolver esse problema. Eu não tenho poder para resolver esse problema. Eu não sei nem como é que eu vou resolver esse problema. O problema é seu, Jesus, pega aí. Aí Jesus disse assim: pronto, não era para ser hoje não, mas pela insistência, cadê os homens? Diga aos homens que encha as talhas vazias e eu vou fazer um milagre. Irmãos, imagina só, eu vou compartilhar com um pequeno grupo uma situação para a gente resolver, porque sozinho eu não estou conseguindo. E aí você vai pegar e vai encher esses vasos. Eu estou aqui na frente de vários vasos e eu quero dizer para você que tem homens e mulheres que Deus levantou para encher outros vasos. Porque tem pessoas que estão vazios e outros estão cheios. E aí, quando a gente está cheio para quê? Qual é o propósito para a gente se encher? Eu quero me encher só para fazer uma apresentação pública? Não, nada disso. Deus tem enchido você para você ser usado como profeta na terra. Deus tem enchido você para você ser um canal. Porque quando você está perto de outra pessoa, que você percebe que ela está caminhando, irmãos, para o vazio, aí você diz assim: peraí que você vai experimentar agora. Jesus me deu uma ordem e Jesus disse que era para mim encher. Jesus, ele disse que era para os homens encher. Irmãos, e o que é interessante, quando Jesus te der uma ordem, quando Jesus te der uma palavra, quando Jesus te der uma direção, não questione Jesus. Aquela direção é de Deus. Aquela direção é de Deus. Vem dúvidas porque você é humano. Você é humana. E quem disser que você não é humano e não pode fraquejar em nenhum momento, essa pessoa, ela não sabe o que você está passando. Agora tem uma coisa: pode esperar, porque você vai contar uma grande vitória da parte de Deus. Porque Deus vai fazer um milagre só pela sua obediência. Os
homens não questionaram. Peraí, é para fazer o quê? Já identifiquei os vasos vazios dentro da casa. Já identificou? Agora você vai fazer um trabalho. O trabalho é pesado. Você vai pegar 6 talhas, que é equivalente a 120 litros cada talha, que aí 6 dá 720 litros. E aí eu quero dizer para você uma coisa: você vai encher. Imagina aí agora a trabalheira. Tem gente que quer vir, irmão, só no dia da festa. Tem gente que quer vir, irmão, só no dia para pregar. Tem gente que quer vir, irmão, só no dia, irmãos, que é para cantar. Mas no dia que é pra gente encher talha, encher vasilha, irmãos, imagina 720 litros naquele tempo. Como é que eles carregavam esses litros? Como era, irmãos? Esse problema não tinha bomba d'água não, irmão. Não era trazendo num caminhão, um carro-pipa não, irmão. Era no lombo. Era trazendo de gole em gole. Vamos encher aqui, enche mais, enche mais. E aí o que acontece é que esses homens experimentaram um grande milagre, porque não questionaram o método de Deus. Peraí, mas essas vasilhas aqui, eu vou questionar. Se fosse os crentes de hoje, lá no tempo era mais crente, não era? Naquele tempo acho que era mais crente. Mas se fosse os de hoje, ele ia questionar. Peraí, essas vasilhas aí, não é as vasilhas da purificação que o povo lava os pés velhos sujos de lama? Por que a gente vai pegar essas vasilhas, que é da purificação, e a gente vai encher de água para enganar o povo dizendo que é vinho? Eles não fizeram esse questionamento. Simplesmente eles fizeram o quê? É para fazer o quê, Jesus? Pegue as vasilhas e encha. É para fazer o quê? Não, eu vou questionar. Mas eu sou mas eu sou nada. Eu estou dizendo que é para você fazer. Eu já lhe dei uma direção. Eu já disse como é que é para você caminhar. Eu já disse como é que é para você fazer. Então, nada de questionar. Só faça e espere o milagre. Espere a transformação, espere a graça, espere o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vim aqui pregar nesta noite e dizer para você: se você obedecer à voz de Jesus, Ele vai acalmar o vento, Ele vai acalmar o mar, Ele vai dar ordem ao jumento, Ele vai dizer para o trio de peixe, Ele vai dizer para o corvo: alimente meus profetas, Ele vai dizer para o mar se abra, Ele vai dizer para os animais: entre na arca, Ele vai dizer para você: eu vou abençoar a sua vida. Todos os homens e mulheres que obedeceram, não às suas próprias vontades, mas à vontade de Jesus, eles mudaram, eles prosperaram e eles foram transformados. Me aproximando agora para o final da mensagem, já chegou meu tempo. A obediência e a intimidade e a confidencialidade. Você ser um confidente, irmãos. Nem todo problema é para vazar, nem toda visão é para dizer, mas toda a palavra de Jesus tem que ser obedecida. E aí quando eles foram lá e eles encheram as talhas e levaram para o mestre Sala, para o mestre de cerimônia, que o mestre de cerimônia era quem provava o vinho, que ele abriu. Imagina só aqueles homens observando aquele mestre de cerimônia chegar a abrir uma talha, colocar lá um recipiente, um copo para provar o vinho. Imagina só eles olhando assim, dizendo assim: meu Deus do céu, quer ver? Ele vai tirar a água daí, quer ver? Mas na hora que ele abriu, que ele tirou, não era mais água, era vinho. E quando ele provou, não era vinho ruim, era vinho bom. Porque, irmãos, eu posso dar até um paliativo. O ser humano hoje tenta inventar qualquer coisa. O ser humano só sabe fazer kisuke. Tá entendendo, né? O ser humano só sabe fazer kisuke. Agora, quando Jesus ele vem agir, ele faz vinho e do bom. Do bom. E aí, encerrando de fato, a água não tem cor, não tem cheiro, nem tem sabor. A água não tem cor, não tem cheiro, nem tem sabor, a não ser que ela seja uma água estragada, uma água choca, uma água podre. Tem água podre, né? Mas no seu natural nem tem cor, nem tem cheiro, nem tem sabor. Ela é incolor e a água tem gosto de água. Qual é o gosto de água? Não sei, é água. Ela não tem. Mas aí quando Jesus ele pega uma coisa que não tem cor, não tem cheiro, nem tem sabor, aí ele transforma numa coisa que tem cor, tem cheiro e tem sabor. Aí quando ele pega uma vida que não tem cor, não tem cheiro, nem tem sabor, ele pega e transforma numa vida que tem cor, tem cheiro e tem sabor. Dá para compreender? A minha vida era uma vida preto e branco, mas aí quando eu aceitei a Jesus, ficou, irmãos, uma vida cheia de cores.
E aí, quando eu aceitei a Jesus, ele transformou a vida que não tinha cor, a vida que não tinha cheiro e a vida que não tinha sabor em uma vida cheia do Espírito de Deus. E aí a festa não acaba quando Jesus faz o milagre. Por isso que as suas preocupações, elas não podem dar lugar, elas não podem preencher o vazio. O que tem que preencher o vazio é a sua confiança. Irmãos, nós encerramos dizendo que aquele milagre, versículo de número 11, do capítulo 2, com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que está acontecendo na minha vida e na sua vida, o que está acontecendo hoje aqui, não é nada mais para você acreditar mais em Deus. Mais em Deus. O milagre que ele vai fazer vai depender da sua obediência. O resultado do milagre vai depender de como você obedeça a voz dele. Mas eu quero dizer para você que onde há talhas vazias, Jesus ele vai encher. Onde há necessidade, Jesus vai suprir. Onde há obediência, Jesus vai transformar. Porque Jesus é aquele que transforma o que não é naquilo que é, o que não pode naquilo que pode, o que não era naquilo que pode ser, porque ele tem todo o poder.